Amém? Vamos orar antes de eu ler o texto bíblico? Senhor, abrimos a Tua palavra nesta manhã, para que o Teu Santo Espírito venha nos comunicar as Tuas verdades espirituais. Fala ao Teu povo, abençoa-nos, Senhor, edificando-nos, Pai, através da Tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 28, versículo 16 diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deixe sentar, meus irmãos. Quem aqui já ouviu falar, ouviu, acho que todos viram aquele filme O Náufrago. Todos viram? Ou já ouviram falar, pelo menos, né? Acho que todo mundo viu, é verdade? Esse filme, meus irmãos, evidentemente, ele é uma obra de ficção, é uma obra contada por um diretor e seu roteirista, até certo ponto. Ali retrata a vida de um homem chamado Chuck Noland, que ele é um alto funcionário da empresa de correios dos Estados Unidos, chamada FedEx. Então, em uma das suas viagens ao exterior, quando o seu avião está sobrevoando o Pacífico, ele sofre uma pane, cai em alto mar, todos morrem e só sobra o coitado desse homem, né? Sobra ele, enfim, resumindo a história, ele vai parar numa ilha deserta, e lá então ele começa a procurar meios de subsistência, e vai então se alimentando, aprende a pescar, aprende a subir no coqueiro e pegar coco para tomar água, enfim. Ele então vai vivendo alguns anos da sua vida, mas é exatamente neste momento em que este homem está naquela ilha, é que esse fato é, na verdade, um fato que aconteceu de verdade. Porque o roteirista deste filme, um homem chamado William Broyles, ele, enquanto estava lá escrevendo, preparando todo o roteiro, e viu que a história era essa, ele resolveu então fazer um teste com ele mesmo. Ele foi para uma ilha no México, e lá permaneceu alguns dias isolado, sozinho, aprendendo a viver, para que ele então pudesse dar mais vida ao personagem do Tom Hanks, ao personagem do chamado Chuck Noland, que é aquele homem que então ficou sozinho na ilha. Ele queria ver de perto o que era estar só numa ilha, queria ver de perto o que era procurar sem saber, encontrar sem saber procurar meios de sobrevivência numa ilha, para então poder passar algum tempo naquele lugar. Então William, ele se colocou nessa condição, resolveu viver pessoalmente o que o personagem de Tom Hanks viveria naquele filme. Ele passou um período de sobrevivência naquela ilha, e lá então, meus irmãos, ele caçou arraias e comeu arraias cruas, comeu peixes crus. Ele teve muita dificuldade em fazer a palha pegar fogo, ele não conseguia de forma nenhuma, se enrolou por demais. Mas teve um fato que chamou muita atenção desse roteirista do William, e foi o fato de que, passados alguns dias, ele começou a entrar em desespero para conversar com alguém. Ele não estava mais suportando ficar naquele lugar sem ouvir a voz de alguém, ouvindo só a sua própria voz, já conversando com alguns animais, conversando com algumas aves e conversando até com peixes. Ele já estava, mas ele não ouvia a voz de ninguém. Era um lugar onde ele só ouvia o barulho das ondas, onde ouvia o barulho do vento nas árvores e os animais cantando dia e noite. Mas aí ele encontra, e foi por isso então que o roteiro do filme teve uma alteração, porque ele encontra uma bola de vôlei. Ele acha essa bola de vôlei na praia, e ele então pega essa bola de vôlei. Estou falando do roteirista, não do personagem do filme. Ele pega essa bola de vôlei, e lá tinha a marca da bola de vôlei, que era o Wilson, era a marca do fabricante daquela bola.
E ele então, William, começa a estabelecer com aquela bola um relacionamento. Ele começa então a conversar com aquela bola, e ele achava que estava ouvindo a bola responder a ele, né? Resumindo a história, meus irmãos, ele marcou um período que iria ficar naquela ilha, depois foram lá, tiraram ele da ilha, e ele então voltou para continuar a fazer o roteiro do filme, mas agora já compreendendo qual seria a natureza do coração daquele homem que se encontraria solitário naquela ilha. Aí sim, o personagem vivido por Tom Hanks, e a história nós conhecemos. Ele também encontra aquela bola de vôlei, advinda da história real do roteirista do filme, e ele então começa a estabelecer um relacionamento com o Sr. Wilson, né? Ele briga com o Sr. Wilson, ele chora com o Sr. Wilson, e parece que o Sr. Wilson de fato está falando com ele, mas é algo que naquele momento foi necessário para que ele continuasse a sobreviver. Uma bola de vôlei levou o personagem de Tom Hanks a sobreviver naquela ilha, até que ele então fosse resgatado e voltasse à convivência natural e relacional da sociedade. O que esse filme, meus irmãos, tem a nos dizer? Sempre que nós vemos um filme, quando esse filme acaba, via de regra, as pessoas, quando é à noite, gostei do filme, bacana, legal, e vai dormir, né? Não pensa muito no filme. Viu o filme, tá visto, tá legal, né? Mas é sempre bom você ver um filme e depois do filme você pensar sobre aquilo que você viu. Porque quem faz filme, meus irmãos, ele quer dizer alguma coisa. Ninguém faz filme à toa, ninguém escreve livro à toa. Deus não deixou uma palavra à toa, Ele queria falar algo a nós. E quem faz um filme, quem dirige um filme, quem fabrica um roteiro de um filme, quem escreve um filme, ele quer dizer algo àquele que está assistindo. E o que aquele filme, meus irmãos, quis nos dizer, num primeiro momento, é que todo ser humano precisa de relacionamento. Não há uma pessoa sequer que consiga, sem passar por um processo de enlouquecimento, que foi o que aconteceu com o personagem do Tom Hanks, sem falar com pessoas. E eu estou dizendo isso porque você vai falar assim, mas tem os eremitas, né, os famosos eremitas que resolveram viver sozinhos e tal, né? Foram lá para o interior da Amazônia e vivem sem nenhuma aproximação humana, mas vai ver como eles vivem. Não são pessoas normais. São pessoas que eram normais e se tornaram anormais, porque Deus criou o ser humano para relações. Deus nos criou para relações. E Cristo, meus irmãos, quando esteve entre nós, Cristo nos apresentou um modelo de relacionamento que Ele vai chamar aqui para nós em Mateus 28 de discipulado. Discipulado é um modelo de comunhão entre irmãos, é um modelo de relacionamento entre irmãos, é um modelo de aprendizado entre os irmãos, é um modelo que sustenta a igreja, é um modelo que é um pilar da igreja, porque como Jesus formou a sua igreja? Formou escolhendo 12. Jesus, ele não formou a sua igreja sozinho. Jesus não andou sozinho. Jesus não buscou andar sozinho, apesar de que ele até poderia, porque Jesus é parte da Trindade. Jesus, na verdade, nunca esteve só, sempre esteve na companhia, desde antes da fundação do mundo, do Pai e do Espírito Santo. Então, como uma pessoa que se relaciona, como uma pessoa que tem um relacionamento eterno na Trindade, Jesus então trouxe para nós o ensino de que o homem deve se relacionar com alguém. Não é possível um homem dizer que não quer ter relacionamento com ninguém. Não é possível uma pessoa no contexto de uma comunhão de fé, numa assembleia de santos, não querer relação com outros. Não é nem possível, no nosso contexto cristão, uma pessoa não se relacionar com quem quer que seja no corpo de Cristo. Jesus, portanto, meus irmãos, o nosso Criador, desde o início não permitiu que o homem, Adão, estivesse só. Deus olha para Adão e Deus olha, eu sou a Trindade, eu estou na Trindade, eu sou uma pessoa da Trindade, e se eu me relaciono com o Filho e com o Espírito, por que Adão vai viver só?
Deus olha para Adão, se compadece de Adão, então Deus forma de Adão Eva, dizendo para Adão: é necessário que você se relacione, e dá uma ordem a Adão e Eva para que eles multipliquem, reproduzam, porque a terra deveria ser cheia da presença dos seres humanos, cheia de relacionamentos entre humanos, cheia de relacionamento social. Meus irmãos, nem os animais vivem em ações. Os animais se relacionam, ainda que não sejam da mesma raça, ainda que não sejam da mesma espécie, mas até eles se relacionam, seja até no momento em que o leão come uma lebre, mas se relacionam. Há um relacionamento, até na natureza há um relacionamento, principalmente então no ser humano, na humanidade. Deus, meus irmãos, como prova deste relacionamento, como prova dessa necessidade de se relacionar, Deus então ele vai buscar em todo o Antigo Testamento uma aproximação, um relacionamento com Deus, com o homem. Deus está sempre correndo atrás do homem para se relacionar com ele. Deus está sempre dizendo para o homem: fale comigo, me sirva, obedeça a minha palavra. As regras de fé e prática, as regras do Antigo Testamento, ali equacionadas na lei mosaica, no Pentateuco, nos 10 mandamentos, é uma forma que Deus também encontrou de se relacionar com o homem, meus irmãos. É uma forma que Deus encontrou de se relacionar com o homem através do discipulado. O que são os 10 mandamentos, senão uma cartilha de discipulado para o povo? Deus discipula o seu povo desde Adão, e Deus vai discipular o seu povo até o nascimento do último ser humano sobre a face da terra, antes da volta do seu filho. Jesus, meus irmãos, Jesus desceu do céu, participou dos atos de criação, participou de tudo que Deus fez no Antigo Testamento, e quando abrimos o Novo Testamento, nós vamos ver Deus encarnado na forma de um homem, descendo dos céus, da destra de Deus Pai, onde ele estava reinando, onde ele tinha criado todas as coisas, onde ele estava ali soberanamente exercendo a sua vontade sobre a humanidade. Ele desce em forma humana. Então o que ele faz? Ele veio para relacionar-se. No início do seu ministério, aos 30 anos de idade, qual é a primeira coisa que Jesus faz? Sim, ele se batiza, vai ao deserto, lá é tentado, não peca, e quando ele volta, ele começa a fazer o quê? Ele começa a escolher homens para fazer o quê? Para ensinar o reino de Deus, para fazer o quê? Para ensinar a eles: olha, eu vou partir, mas é necessário que vocês continuem a realizar a obra que eu faço. Jesus, além de vir para salvar, e essa foi a principal obra de Cristo, Jesus veio para salvar, mas Jesus veio também para ensinar o seu povo a discipular, a se relacionar, porque Jesus sabia que não existiria igreja forte sem discipulado. Não existiria uma igreja robusta sem o ensino das Escrituras, e o ensino das Escrituras nada mais é, meus irmãos, do que discipular, do que guiar, do que apontar a direção onde uma pessoa deve seguir, por onde uma pessoa deve andar. Jesus então, meus irmãos, usou um método nunca antes utilizado na história do povo de Deus. Jesus vai se utilizar de um método para fortalecer a comunhão do seu povo, para fortalecer a unidade do seu povo, e esse método se chama discipulado. Um método muitas vezes, meus irmãos, esquecido, infelizmente, pelas igrejas. Jesus então ele escolhe 12 homens, e através da vida desses 12 homens, Jesus incansavelmente apresenta a eles o reino do Pai. Jesus incansavelmente ensina a esses homens a palavra de Deus, porque a igreja, meus irmãos, a igreja move-se através do discipulado, e foi uma ordem de Cristo para a sua igreja. Antes da sua partida, a ordem dele foi: discipule. Como nós lemos aqui nas Escrituras: ide a todos os lugares e fazer o quê? Discípulos. Vai a
todo lugar e forme pessoas em Deus. Vai a todos os lugares e ensine as Escrituras. Vai em todos os lugares e diga: olha, existe uma palavra e nós devemos andar segundo esta palavra, devemos aprender desta palavra e somos guiados pelo que essa palavra diz. Qual o nome disso? Discipulado. Não há uma igreja que sobreviva sem alguém que discipule. Não há uma igreja que sobreviva, meus irmãos, sem o conhecimento das Escrituras, através desse andar junto, através dessa união. E ela em via de regra, ela é temporária. Porque às vezes Deus coloca alguém na sua vida para que você seja um discipulador daquela alma, para que você seja uma pessoa, um canal de edificação de Deus para aquela vida. E aí então aquela pessoa vai passar um período da vida dela contigo, e você vai discipulá-la, e em determinado momento ela vai estar preparada já para discipular a outro. Então Deus vai colocar mais uma outra pessoa na sua vida para que você discipule. Meu irmão, ouça o que eu vou te dizer nesta manhã. Não renegue a aproximação de quem quer que seja na sua vida. Não negue quando alguém tenta se aproximar de você para extrair de você algo de Deus. Porque Deus, Ele tem os seus métodos, Ele tem as suas maneiras de agir, e Ele coloca pessoas em nossas mãos para que nós, naquele momento, por aquele período, venhamos a servir essas pessoas como a voz de Deus sobre a vida delas. E nós não podemos descartar, nós não podemos fazer acepção, nós não podemos deixar de lado, nós devemos entender que a nossa função como membros do corpo de Cristo é discipular. Esta não é a função só de um pastor, esta não é a função só de um diácono, esta é a função de toda a igreja. Toda a igreja tem por obrigação discipular, toda a igreja tem por obrigação saber as Escrituras e discipular vidas, apontar, a mostrar a direção, o caminho que pessoas devem seguir. Se elas vão seguir ou não, não é com a gente. Isso é o Espírito que forma na pessoa a sua conversão, a sua regeneração. Não somos nós, mas a nossa função é servir a pessoas, discipulando pessoas, apresentando um novo e vivo caminho para aquela vida, da mesma forma que um dia nos apresentaram a Cristo. Da mesma forma que um dia nos discipularam. Da mesma forma que um dia alguém talvez tenha andado com você por um breve tempo e tenha sido um discípulo de Cristo sobre a tua vida. Mas a pergunta que eu quero fazer nessa manhã, meus irmãos, é: por que nós devemos discipular uns aos outros? E essa palavra que Jesus aplica aqui na sua grande comissão, ela nos responde. Por que devemos discipular, meus irmãos? Em primeiro lugar, porque Jesus mandou. É uma ordem. Olha o que ele diz, Jesus, versículo 18, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E porque toda autoridade foi dada a Cristo, então ele vai dar também essa autoridade à igreja. Então ele diz: ide. Aqui ele não está fazendo pergunta, aqui ele não está, meus irmãos, dizendo: olha, vocês têm a possibilidade de ir por todo mundo. Não, aqui Jesus está dizendo: vai. Aqui Jesus está lançando os seus discípulos, lançando os homens que ele treinou para discipular. Ele está lançando esses homens no mundo para que eles façam o que Cristo fez com eles, discipulem. Então, por que devemos discipular uns aos outros, meus irmãos? Em primeiro lugar, porque Jesus mandou. Porque fazer discípulos é obedecer à grande comissão. Fazer discípulos é obedecer à ordem de Cristo. Fazer discípulos, meus irmãos, é um mandamento. Fazer discípulos é uma ordem que Cristo deu à sua igreja. E a sua igreja deve, onde quer que ela esteja, ela deve formar, fazer discípulos. Porque nós temos a função e a autoridade de Cristo em nossas mãos para discipular, mas a edificação fica por parte do Espírito Santo. Nós lançamos a semente,
Nós regamos, adubamos, porque esse é o nosso serviço, esse é o nosso trabalho. Agora, se daquela semente vai brotar, vai ali nascer um galhozinho, uma raiz e vai gerar frutos, isso é o Espírito Santo que trabalha e que faz. Mas ele não vai fazer se não houver discipulado. Ele não vai fazer se a sua igreja não obedecê-lo neste mandamento que é discipular. Quer ir para discipular, e a função principal da igreja, meus irmãos, é discipular, porque através do discipulado é que vidas são salvas. É através do discipulado que vidas são libertas da prostituição. É através do discipulado que vidas são libertas do homossexualismo. É através do discipulado que vidas são libertas das drogas, do alcoolismo. Não pense, meus irmãos, que pelo simples fato de uma prostituta, ou um ladrão, ou um drogado, ou um alcoólatra entrar pelas portas da igreja e ali então levantar as mãos e dizer: eu aceitei Jesus, agora eu estou salvo. Não, não é assim. Aquela pessoa deve ser discipulada, aquela pessoa deve ser trabalhada, aquela pessoa deve ser ensinada, aquela pessoa deve ter um acompanhante, deve ter uma pessoa unida a ela para ajudá-la, porque vai ter momentos que ela vai querer voltar para a prostituição, vai querer voltar para as drogas, vai querer voltar para o alcoolismo. Há momentos que ela vai querer desistir de andar na fé. E é aí que entra o trabalho do discipulador. É aí que entra o trabalho da palavra de Deus através de discipuladores, que vão estar a todo momento cercando aquela pessoa da graça e do amor de Cristo, da misericórdia e da piedade de Deus, e ali vai estar ensinando aquela pessoa a sair das circunstâncias que tanto a afligem, que tanto a viciam, que tanto a transtornam. E isso, meus irmãos, só se faz através do discipulado. É por isso, me desculpe aqueles que creem, mas eu não creio no apelo, porque muitos, aliás a grande maioria, quando vai na frente de uma igreja e diz: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, a grande maioria não permanece na igreja, porque não é, meus irmãos, assim que funciona. Há cultos, na verdade, que às vezes a gente até faz apelo, mas via de regra, eu creio que quando Deus manda, você deve fazer. É porque de fato tem uma alma ali que precisa ser chamada nesse apelo. Mas se Deus não falar nada, isso não faz parte da liturgia da igreja. Porque meus irmãos, do trabalho de domingo a domingo, da pregação de domingo a domingo, do ensino, dos cursos, da leitura diária da Bíblia, das orações, é ali que a regeneração vem. A regeneração, a conversão não vem no levantar de mãos, porque a regeneração não é levantar de mãos, a regeneração é o levantar de um coração caído. E é só através do discipulado que um coração caído é renovado na presença de Deus, é renovado na presença do Espírito. Jesus não fez apelos, Jesus ensinou o que é o reino de Deus. Jesus no Sermão do Monte, Jesus não faz apelo, Jesus ensina as Escrituras. Jesus volta lá na lei mosaica, volta lá no Pentateuco e reensina as Escrituras. Ele não faz apelo. Segundo, meus irmãos, por que nós devemos discipular uns aos outros? Porque essa é a nossa natureza. É a natureza nossa, meus irmãos, a gente querer falar das Escrituras a todo momento. É nossa natureza, tudo que vem às nossas mãos a gente quer espiritualizar, né? Isso é bom, isso não é ruim não, isso é bacana, isso faz parte, porque nós vivemos, meus irmãos, na terra e no céu. O crente vive na terra e vive no céu. E tudo que vem às nossas mãos, para que nós venhamos a aconselhar ou venhamos a participar da vida, do problema de alguém, meus irmãos, nós fazemos com prazer, porque está na nossa raiz cristã discipular, porque o nosso mestre discipulou homens. Precisamos discipular uns aos outros, porque é a nossa natureza. Discípulos gera discípulos. Nós temos uma semente de discipulado em nosso coração, meus irmãos.
E nós andamos a discipular pessoas. Muitas vezes não é nem mesmo com as nossas vozes, mas com um exemplo da nossa vida. Às vezes com uma atitude nossa, nós estamos discipulando alguém. A pessoa pode estar quietinha no canto ali, mas ela está só observando a sua ação, a sua atitude, aquilo que você está fazendo de acordo com aquilo que você está vivendo naquele momento. E aquela pessoa está sendo discipulada pelo que você está fazendo. O discipulado, meus irmãos, ele deve ser ofertado a outras pessoas. Quantas vezes Deus já tocou no seu coração e falou para você, ajuda aquela pessoa em oração? Isso é corriqueiro no nosso coração. Ou quantas vezes você está na sua casa orando, fazendo a sua oração, o seu devocional diário, e Deus traz à tua memória a imagem de alguém. E você, opa, não foi à toa. E você ora por aquela pessoa. Mas por que você também não oferta àquela pessoa o andar junto? E eu não estou falando andar junto, meus irmãos, no sentido de você levar essa pessoa para dentro da sua casa e assim, não estou falando disso. O andar junto que eu estou falando é você orar com aquela pessoa, não só por aquela pessoa, mas você orar com aquela pessoa. Quantos cantos você tem pela igreja aqui, ó, que você pode levar alguém e orar? Tem vários. Até aqui no templo, se você quiser se separar com alguém e orar ali, ninguém vai te perturbar. Quantas vezes você revê uma pessoa aqui na igreja, aqui na nossa comunhão, e você pergunta, meu irmão, e aí? Como é que foi sua semana? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Quantas vezes Deus traz ao seu coração esse desejo de orar por alguém em específico, e você foi até essa pessoa e falou assim, olha, eu estou a seu dispor por aquilo que você precisar. Porque Deus não fala com a gente sem um motivo. Nós discipulamos, meus irmãos, porque discipular é estar, na fase que nós vivemos hoje, conectados, né? Porque discipular é estar conectado à sua igreja, discipular é estar em conexão com todo o corpo. Porque sem conectar, meus irmãos, sem conexão, não há transformação. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Poxa, podia ter cantado esse louvor, né? Nós precisamos de Cristo. Até... nessas horas Deus acaba dando louvor, né? Mas nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Olha, como eu preciso de vocês. Meu Deus. E eu sei que vocês precisam de mim também. Nós precisamos uns dos outros. Sabe por que nós precisamos uns dos outros? Porque a semente do discipulado está no nosso coração. Se você passar uma só semana fora da igreja, você fica mal. Você pode até passar uma semana boa, mas você sente que está faltando algo. E sabe o que está faltando? Está faltando não é só você vir à igreja, está faltando é isso aqui, ó. Ainda que você não esteja sentado bem ao ladinho do seu irmão, mas você sabe que seu irmão está aí, você está aqui. E isso inconscientemente, meus irmãos, nos faz muito bem. Porque inconscientemente, se você não sabe, fique sabendo, tem uma semente de discipulado no seu coração. E você precisa disso. Você precisa sair daqui a pouquinho, depois do culto, e bater um papo, ainda que seja de 5 minutos, com alguém. Falar com alguém, ouvir alguém. De repente até contar algum problema para alguém e dizer, ora por mim. O que é isso? Isso é discipulado. Porque precisamos então, meus irmãos, discipular uns aos outros. Terceiro, porque é missão da igreja. Lá no primeiro nós vimos que era um mandamento de Jesus. No terceiro agora é um mandamento para a sua igreja, é uma missão da igreja. Jesus pegou a sua missão que foi cumprida naquele momento e transmitiu ela para a mão dos seus discípulos, transmitiu ela para a mão da sua igreja e disse, olha igreja, vai. Essa é a nossa função como igreja.
é discipular pessoas, meus irmãos, porque o caminho da igreja é o discipulado, o crescimento da igreja através de discipulado. Não é através de muitas reuniões, de uma agenda lotada, de festas. Evidentemente eu estou falando de algo sério, de uma comunhão de discipulado entre membros de uma comunidade, entre membros de uma igreja. Porque a responsabilidade, meus irmãos, da igreja é ensinar e guiar. A responsabilidade de uma igreja é ensinar, comandar pelo caminho. Isso é discipulado. Ensinar vocês a comandar pelos caminhos de Deus. Isso tudo advém da palavra do Senhor, das Escrituras. Mas se não tiver quem pregue a palavra, não tem quem seja regenerado. Se não tiver aquele pregar a palavra, não estou só falando de pastor, estou falando de você, da sua vida. Se não tiver quem pregue as Escrituras, se não tiver quem discipule através das Escrituras, se não tiver quem ensine, se não tiver quem diga, olha, é assim que você deve andar por este caminho, não tem igreja, não tem comunhão de fé, não tem corpo, não tem a imagem de Cristo na terra. Porque Cristo, meus irmãos, Ele discipulou até o último dia da sua vida. Quarto e último, porque devemos discipular uns aos outros? Porque a igreja, meus irmãos, ela deve crescer em conhecimento da palavra de Deus. E o crescimento no conhecimento da palavra do Senhor se dá através do discipulado. Não há outro método, não há outro meio de ensinar as Escrituras a não ser pelo discipulado. Lembra que eu falei há minutos atrás de pessoas que chegam na igreja cheias de pecados, cheias de vícios, precisando de alguém que sente do lado, indique a direção, ensine a andar naquela direção. E vai ensinar através de quê? Através de manuais de disciplina? Não, através das Escrituras. Vai ensinar aquilo que Cristo ensinou aos seus discípulos. Você vai discipular aquela vida e aos poucos aquela vida vai sendo regenerada, aos poucos aquela vida vai sofrendo uma mudança, uma transformação, porque a transformação na igreja é operada através de um processo de discipulado. Aquela vida vai ter um encontro com Cristo através do seu discipulado. Aquela pessoa vai ter uma ação do Espírito Santo no coração dela através do seu discipulado. Aquela pessoa vai ouvir a voz de Deus no coração dela, vai ouvir a voz do Senhor Jesus no coração dela. Aquela pessoa vai ser impactada pela presença do Espírito Santo na vida dela, através da sua boca, através do seu ensino, através da palavra que Deus colocar no seu coração. O nome disso é discipulado. Concluindo, meus irmãos, o discipulado é o fluxo que mantém uma igreja viva. Uma igreja que não tem como principal missão discipular o seu povo, uma igreja que não tem como principal missão ensinar as Escrituras ao seu povo, é uma igreja morta espiritualmente, meus irmãos. Ela pode estar lotada, mas ela está lotada de zumbis. Ela está lotada de pessoas que, no menor dos problemas, elas sucumbem, porque elas não têm casca, elas não têm maturidade espiritual para suportar as pressões dessa vida. Por quê? Porque ela não foi discipulada. Ela não foi, por exemplo, ensinada de que na vida teríamos aflições. Ela não foi ensinada que o que mantém a nossa vida em Cristo é um ânimo diário em permanecer em Jesus, porque Ele é a única solução para a minha vida. Não há outra. Mas uma pessoa que não é discipulada, ela não aprende isso. Ela não ganha maturidade espiritual. Ela não compreende, mas como pode? Eu sou servo do Senhor, eu sou servo de Cristo, eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu tomo ceia, eu estou na comunhão dos santos, mas eu vivo passando por tribulações. É uma pessoa fraca espiritualmente.
é uma pessoa que não tem maturidade para entender que neste mundo nós teríamos aflições. Como dizem Provérbios, o sol e a chuva, meus irmãos, está sobre a vida de todos. Num dia chuvoso, não é porque eu sou servo do Senhor, que eu vou sair de casa sem guarda-chuva, porque Deus vai me proteger, eu não vou me molhar até o trabalho. Não, você vai se molhar todo. Da mesma forma, os problemas, as tribulações. Assim, meus irmãos, o discipulado é o fluxo que mantém viva uma igreja. E podemos então fazer algumas aplicações do que Jesus disse aqui na sua palavra. Eu quero aqui só, para intensificar o que eu estou falando, ler o que ele vai dizer no finalzinho do versículo 20, no início do versículo 20, aliás. Ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus diz: ensine aquilo que eu ensinei, ensine aquilo que eu transmiti, ensine aquilo que eu ordenei. Ou seja, ensine a minha palavra, ensine a Escritura, ensine as verdades de Deus, ensine o reino de Deus, promova o reino de Deus na terra. Porque Jesus trouxe a nós o reino de Deus, Ele apresentou a nós o reino do Pai, Ele nos ensinou como devemos andar para participar deste reino. É isso que o discipulado faz, meus irmãos. Assim, eu também nesta manhã te dou uma ordem. Como seu pastor, eu também te dou uma ordem. Discipule, meus irmãos. Caminhe junto com algum irmão que precisa ser discipulado, que precisa conhecer as Escrituras, que é um novo convertido, ainda não tem maturidade espiritual suficiente para os baques dessa vida, e precisa de alguém maduro ao lado dele, para ensiná-lo a andar com Cristo, mesmo em meio a tribulações. Ofereça-lhe esta oportunidade, não o obrigue, porque discipulado não é uma obrigação. Ofereça a oportunidade de andar com este irmão. Diga a ele: eu quero, meu irmão, andar contigo um tempo. Eu quero passar um período que Deus vai separar para nós, para que estejamos orando juntos, para que possamos aqui, ainda que seja por palavras no WhatsApp, conversar um pouco, para que estejamos juntos todo domingo na igreja, louvando ao Senhor juntos, para que você possa compartilhar comigo as aflições do seu coração, os seus problemas, para que nós estejamos juntos, jejuando e orando pelos seus conflitos, para que você possa e tenha alguém com quem você venha a confessar os seus pecados, e eu possa estar orando para que Deus livre o seu coração desses pecados. Tem pessoas hoje, meus irmãos, ao seu lado que precisam. E o discipulado é tão maravilhoso, meus irmãos, que tem 2 homens na Bíblia que são exemplos espetaculares a respeito do discipulado. O grande profeta Elias, ele discipulou a Eliseu. Se você ler a parte das Escrituras que fala da história de Elias e da história de Eliseu, você vai ver que Eliseu, ele realizou o dobro de milagres que Elias. Olha que coisa! O aluno realizou o dobro de milagres que o mestre. Sabe o que é isso? Discipulado, meus irmãos. Ele foi discipulado por um homem maduro na fé, um crente em Deus, que mesmo lá no período que se escondeu na caverna, mas era um homem de Deus. E ele, por ter sido discipulado por aquele homem, ele veio a realizar feitos maiores do que o seu mestre. Jesus vai dizer lá em João, meus irmãos, que nós, a sua igreja, faríamos obras maiores do que as que ele fez. Somos, meus irmãos, como eu já disse, somos discípulos natos, ou seja, está na nossa natureza cristã discipular pessoas. Não negue essa missão que Cristo colocou na sua vida. Não deixe de lado essa missão
que Ele colocou no nosso coração, porque o Espírito Santo, meus irmãos, nos conduz a discipular, o Espírito Santo nos conduz a ensinar, o Espírito Santo nos conduz a andar uns com os outros, discipulando uns aos outros. Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho para você discipular. Depois você vai me dizer. Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho. Uma pessoa vai te procurar. Pode nem ser daqui. Mas uma pessoa vai te procurar. E vai pedir a tua ajuda. E você vai entender que aquela ajuda não é só uma ajuda de oração, mas é uma ajuda de andar junto, por um período. Para que você seja um canal de Deus no fortalecimento da fé daquela vida. Assim, como última frase, eu vou dizer para você: prepare-se. Prepare-se para ensinar e guiar. Porque é isso que vai acontecer com você. Deus vai te colocar para ensinar e para guiar. Ah, eu não sei nada da Bíblia, eu não sei nada das Escrituras. Meu irmão, minha irmã, leia as Escrituras. Leia as Escrituras. E como muitos gostam de dizer, né? E deixa Deus te usar, varão e varoa. Deixa Deus te usar. Porque Ele vai te usar. Ele vai colocar uma pessoa do teu lado. E o Espírito vai falar ao teu coração: essa pessoa aí está precisando de você. Mas não está precisando de você financeiramente, não está precisando de você só em orações, não está precisando de você só para você dar a ela 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ou orar agora e nunca mais encontrar. Não, ela está precisando de você para que você ande junto dela. Para que você seja alguém que aponte a direção, o caminho e guie aquela vida através dos ensinos de Jesus. Essa é a nossa função precípua, meus irmãos, como igreja: discipular vidas. Discipular vidas. Senhor, nós ofertamos a Ti, Senhor, esta palavra. Tua Escritura diz que a Tua palavra nunca volta vazia. Por isso, Senhor, seja aqui no contexto da igreja física, ou seja, para aqueles que vão algum dia ver este vídeo, que o Teu Espírito fale ao coração do Teu povo, Senhor. Que o Teu povo esteja aberto a acompanhar vidas e a serem, Senhor, discipuladores de outras pessoas. E assim a Tua igreja há de sobreviver, assim a Tua igreja há, Senhor, de alcançar mais e mais vidas todos os dias. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, através da grande comissão, de sermos discipuladores do Teu reino. Somos aqueles que lançam a semente no Teu reino, mas é o Senhor que edifica, é o Senhor que faz brotar a raiz, é o Senhor que faz a árvore crescer e dar frutos. Assim, Senhor, faça conosco, faça na Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.